Olá, pessoal. Estamos aí de volta, né, para a nossa segunda aula de Direito Constitucional. Para vocês saírem daqui com dor de cabeça, né, mais energizados, cheios de conhecimento. Como disse aqui o nosso colega antes, um pouquinho de entrar, vão sair daqui advogados, né, no final do curso. Dentistas e advogados, olha. Então, vamos retomar os nossos exercícios. Né? A aula passada a gente chegou até 2 remédios, habeas corpus, falamos sobre mandado de segurança. Agora vamos voltar aqui da questão 7. Todo mundo lá na questão 7. E aí vem. A medida judicial que pode ser proposta por qualquer cidadão para suprir omissão regulamentadora que torne inviável o exercício da liberdade constitucional é... Olha só, toda vez que falasse, a prova de vocês fosse amanhã, e aqui a gente está falando sobre macetes, né, sobre dicas de como fazer, toda vez que faltar norma regulamentadora é mandado de injunção. O que é o mandado de injunção? Né? Não sei se vocês já ouviram falar numa coisa chamada controle de constitucionalidade. É um tópico bem mais pesado, assim, costuma ser cobrado em provas de nível superior, mas não está lá no nosso edital. Mas o mandado de injunção, ele não deixa de ser uma forma de controle de constitucionalidade. O que significa isso? Para você saber se aquela lei ela é constitucional ou não é constitucional. E o mandado de injunção é justamente para suprir quando o legislativo ele não faz o seu papel de legislar. Né? Então, a gente tem, né, os 3 poderes, o judiciário, o legislativo, o executivo, só para a gente retomar um pouquinho, né? E você tem a Constituição, que é a nossa norma maior, nossa Carta Magna, nossa Lei Magna, né? E ela determina uma série de dogmas, uma série de normas que devem ser seguidas pelo Estado num todo. Então, se, por exemplo, em alguma norma da Constituição estiver ali, conforme lei, de acordo com lei, e essa lei, quem é que tem que fazer? O Poder Legislativo. Só que se o Poder Legislativo não legisla, como é que eu vou exercer aquele direito? Porque está lá lindo na Constituição, né? A gente chama de eficácia das normas. Né? Você tem lindo na Constituição dizendo que a educação é direito de todos e dever do Estado. Não é lindo isso? Que bonito. E aí, como é que você exerce isso? Né? Aí você vai botar seu filho numa escola pública, de preferência tem que ser perto da sua casa, mas não tem na sua casa, você mora em Olaria, você só tem escola na Barra. E aí, como é que você exerce esse direito? Então, na verdade, a falta de norma regulamentadora, ela torna inviável o exercício de um direito constitucional. Então, por exemplo, eu posso dar um exemplo mais real aí para vocês. É parte da matéria de vocês. Lá no artigo 7º da Constituição, está dizendo que todos têm direito, né, todos os trabalhadores urbanos e rurais têm direito à participação nos lucros e resultados, desvinculada da remuneração, não tem nada a ver com quanto você ganha, né, conforme definido em lei. Alguém aqui já recebeu participação nos lucros? Porque ninguém nunca trabalhou na vida, é verdade, né? Não? Já trabalharam? Nunca recebeu? Menino, mas eu vou te contar uma coisa, está na Constituição, que você tem que receber. Eu estou pensando em botar meu pai na justiça. Meu pai é meu empregador. Todo ano troca de carro. Vai para o exterior. Essa porra está dando lucro. Não está, não? Como é que ele não me paga essa divisão desses lucros, esse resultado? Tá ferro. Sabe por que ele não paga? Porque não tem uma legislação que obrigue. Olha que beleza. Que delícia, né? E aí, como é que você faz? Eu quero entrar com uma reclamação trabalhista contra o meu pai pedindo um direito que é constitucional. Tenho direito? Tenho, mas não tem a lei. Então, o que eu faço? Eu vou até o judiciário, eu impetro um mandado de injunção. Isso ninguém faz, tá? Mas a regra é essa. Eu impetro um mandado de injunção e digo assim, ô judiciário, a Constituição diz que eu tenho direito à participação nos lucros. E olha só, meu empregador gera lucros. Está aqui as provas de geração de lucros. Eu quero a participação deles, conforme definido na Constituição. Aí o judiciário vai dizer, mas falta norma regulamentadora. E aí, ele vai dar a língua para mim? Não, ele vai ao legislativo, que apesar do princípio da separação dos poderes,
Eles são harmônicos, porém independentes entre si, não obsta que um fiscalize o outro. Não é? Então, o que o judiciário vai fazer? O legislativo? Vamos embora legislar, cara. O legislativo vira para ele e diz assim, me obriga, vem me obrigar. E aí, o judiciário pode me dar a língua também? Não. Eu que busquei esse direito junto ao judiciário, ele vai fazer uma norma dentro do que é definido na Constituição, que vai valer interpartes, só entre eu e meu empregador. Não vai valer para todo mundo. Vai valer só entre a gente. Por quê? Por omissão, o legislativo não legislou. E eu, cidadã, posso procurar o judiciário para que ele supra a falta da norma que regulamente aquele direito constitucional. Deu para entender? Então, vamos colocar aí no caderno mandado de injunção, que são os requisitos. Requisitos do mandado de injunção. Que o direito, liberdade ou prerrogativa esteja previsto na Constituição. Então, se a questão falar que está previsto em lei e depende de uma outra lei para regulamentar, já não cabe mandado de injunção. Tem que estar previsto na Constituição. 2. Que exija regulamentação. 3. Que esta regulamentação não tenha sido feita ainda. 4, que seja impossível exercer tal direito sem a devida regulamentação. Vou falar rapidinho sobre uma outra questão dentro disso daí. Também no artigo 7º fala da questão do aviso prévio ser proporcional ao tempo de serviço, sendo de no mínimo 30 dias, conforme definido em lei. A Constituição de 88, sabe quando é que foram legislar sobre isso? 2011. Aí em 2011, o Legislativo deu um jeito nessa proporcionalidade. Então ele diz o seguinte, que se você trabalha numa empresa até 1 ano, você tem direito a 30 dias de aviso prévio. Mas se você trabalha na empresa a partir de 1 ano, você tem direito a mais 3 dias por ano. Tá? É óbvio que há um limite, e o limite são de 90 dias. Então, preste atenção. Se eu trabalho até 1 ano, eu vou ter direito a 30 dias de aviso prévio. Concorda comigo se eu trabalhar 1 ano e 1 dia já não é mais de 1 ano? Então, eu já tenho direito a 33. Se eu tenho 2 anos, eu tenho direito a 36. E se eu chegar a 20 anos trabalhados na empresa, eu vou ter direito a 90 dias de aviso prévio. Aí, isso aqui só funcionou devido a um quantitativo imenso de mandados de injunção pedindo que regulamentasse. Porque você tinha 20 anos na empresa, a empresa te mandava embora, o teu aviso prévio era de 30 dias. O cara tinha
4 meses de empresa era mandado embora, também tinha 30 dias. Então, cadê a proporcionalidade? Não existia lei, isso aqui foi a partir de 2011. Mas já que a gente está falando sobre direitos sociais, eu vou chegar nisso hoje ainda, para você não errar nenhuma questão de direitos sociais, que é esses direitos trabalhistas dos trabalhadores urbanos e rurais, se você tiver em mente 3 princípios que são moles na chupeta, 3 princípios, você não erra nenhuma questão. E ano que vem a esse, se Deus quiser, a gente ainda tem um TRT que abre também para vocês. Né? Se você tiver em mente o princípio do indúbio pro... Vem cá. Nos direitos fundamentais, a gente até falou sobre isso na aula passada. Não é o indúbio pro réu? Princípio da presunção da inocência, indúbio pro réu, se na dúvida, a favor do réu. Então, se o Ministério Público, por exemplo, na acusação de um réu, um crime de homicídio, ele tiver dúvida se ele praticou o crime ou não, pelo princípio da presunção da inocência, ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado, que a gente até comentou que não é bem assim o entendimento do STF hoje, não é? Até foi determinada recente súmula vinculante sobre isso, semana passada, se eu não me engano. Ele pediria pela inocência. Lembra disso que a gente comentou mais ou menos sobre isso? A justiça do trabalho você trata de quem? Dos trabalhadores, não é isso? Os trabalhadores em relação ao empregador são mais fortes ou mais fracos? Mais fracos. Para a justiça do trabalho, os empregadores são miseráveis. Então não tem indúbio pro réu, você tem um indúbio pro mísero. Nunca mais vocês vão esquecer isso. Então, na dúvida a favor do miserável. O juiz está em dúvida se você fez ou não hora extra. Você trouxe uma prova meio capenga. A empresa também trouxe uma prova meio capenga. Ele não estou com uma dúvida. Ele é pobrinho, ele tem direito. A dúvida a favor dele. Né? Então, indúbio pro mísero. O princípio da norma mais benéfica e o princípio da condição mais benéfica. Se você tiver isso em mente, cara, tu não é uma questão de direitos sociais em relação a direito do trabalho, que é o artigo 7º da Constituição e os outros seguintes que falam sobre direito social do trabalho coletivo, que é sindicato, etc. Olha só, quer ver? Essa lei aqui, que instituiu essa proporcionalidade, ela é de 2011. Então, a minha pergunta é a seguinte. Você pediu demissão, pelo amor de Deus, ninguém vai dizer que a empresa me demitiu. A empresa me demitiu é tão brega quanto você chegar no aeroporto e dizer assim, vem Wesley, vem fazer o chequinho. Não existe chequinho, o verbo é check-in, né? Então é a mesma, eu cresci achando que tinha, por isso que eu falo isso, minha mãe dizia, não esquece de fazer o check-in, cuidado com o check-in, né? Eu fui morar nos Estados Unidos, eu era adolescente, então ela ficava insistindo no check-in, não existe check-in. E também não existe a empresa me demitiu, pelo amor de Deus. Isso é um ato voluntário teu, você que pede demissão, tá? Então a minha pergunta é, você pediu demissão, você tinha 2 anos de empresa, você vai cumprir o aviso prévio. A minha pergunta é, você vai cumprir 30 dias, como sempre foi, ou vai cumprir 36? Como agora determina a lei? Princípio da norma mais benéfica. Bicho. Lembra que você é o miserável. Então, se você é um miserável, você só vai cumprir 30, não vai cumprir 36. Outra pergunta. Você foi mandado embora, dispensa sem justa causa, foi mandado embora. Tem 2 anos de empresa. A empresa não quer nunca mais te ver, o aviso prévio vai ser indenizado. Ela vai te indenizar 36 dias ou 30? 36. Aí não, a empresa quer que você cumpra o aviso prévio, ela quer olhar para a tua cara no final. Vai cumprir o aviso prévio, você vai receber 36, vocês já disseram para mim. Mas você vai cumprir 30 ou vai cumprir 36? 30. Porque você é o miserável. E a lei, interessa que o legislador constituinte ele foi legislar lá na frente. Por que ele não legislou em 88? Acabava com esse problema. Só que esse tempo todo, de 88 a 2011,
Você sempre cumpriu 30 dias, não pode mudar o jogo agora.